Acorde, igreja deste século. A maior tragédia, o mais doloroso fracasso da igreja moderna não é a falta de recursos, de tecnologia ou de programas inovadores. É a ausência da presença de Deus. Muitos de vocês clamam por bênçãos, por milagres espetaculares, por avivamento estrondoso, mas esquecem que a presença custa um preço. O céu, o trono de glória, não se manifesta em altares de conveniência, em vidas mornas ou em congregações passivas, mas em vidas que decidiram pagar o preço da santidade radical e da rendição total. Não existe substituto, não há atalho para a presença do Altíssimo. Nenhum dom brilhante, nenhum ministério grandioso, nenhuma pregação eloquente ou estratégia inovadora pode preencher o vazio deixado quando Deus, em sua majestade, se retira. Uma igreja sem presença é um corpo sem alma, uma lâmpada sem óleo, um exército sem comando, fadado à derrota. Podemos até impressionar multidões vazias, mas só a presença transforma corações, cura feridas incuráveis e muda destinos eternos. O maior risco não é perder dinheiro ou influência terrena, mas perder a glória que distingue o povo de Deus de todas as nações da terra. É tempo de abandonar a busca por facilidades e se render, desesperadamente, ao preço da santidade. Vivemos numa época de facilidades enganosas, onde o Evangelho é perigosamente apresentado sem cruz, sem renúncia, sem custo algum para a carne. A presença de Deus não pode ser comprada com programas grandiosos, com dinheiro abundante ou com carisma humano. Ela é conquistada com entrega total, com arrependimento profundo e com uma fome insaciável pela santidade. Essa geração, que esqueceu o preço, se tornou refém da superficialidade, escrava do ativismo religioso. Sacrifica a profundidade por números vazios, troca a verdade revelada pela aprovação humana e substitui o arrependimento genuíno por autoajuda e psicologia barata. O altar perdeu o fogo porque muitos preferem o conforto da multidão ao confronto abrasador do altar. Deus nunca prometeu presença para quem busca caminhos fáceis ou desvios convenientes. Ele sempre honrou aqueles que, como Moisés, ousaram dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É tempo de voltar ao padrão do céu, onde o custo é alto, mas a recompensa, a glória manifesta é incomparável. O maior juízo que pode cair sobre uma alma ou sobre uma igreja é conviver com a ausência de Deus e, pior ainda, achar que é normal. Muitos estão incessantemente ocupados na obra, mas tragicamente vazios da presença. Israel continuou oferecendo sacrifícios e rituais mesmo depois que a glória de Deus havia partido do templo. Sim, é perfeitamente possível ter uma igreja cheia e um altar vazio, um louvor alto e um céu fechado. O perigo é tão sutil quanto mortal: acostumar-se ao vazio, tornar-se especialista em liturgia e organização, mas ignorar o fato pavoroso de que a glória já partiu, que o fogo se apagou. Cantamos, pregamos, organizamos eventos, mas o céu permanece em silêncio. O mais alarmante não é a ausência de Deus, mas a indiferença e a apatia diante dela. Quantos já se contentam em sobreviver, em vegetar espiritualmente, sem o brilho do rosto de Deus? Hoje é preciso clamar com todas as forças: Senhor, não me deixe ficar confortável sem a Tua presença. Eu me recuso a viver sem Ti. Deus, o Deus vivo, não visita quem está satisfeito com pouco, quem se contenta com as migalhas do mundo e da religião. Ele busca corações que choram de saudade da sua presença, que não se conformam com o ordinário, que clamam com um desespero santo por mais do céu em sua vida. O preço para a sua manifestação começa na insatisfação santa. Não me deixes viver sem tua presença, eu não aceito menos. A fome espiritual é o segredo por trás de todos os grandes avivamentos da história. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabiamente disse: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei,
que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Ele sabia que a presença é a maior necessidade da alma humana. Quando o coração não se conforma, quando as lágrimas lavam o altar de nossa alma, quando a oração ultrapassa o ritual e se torna um clamor agonizante, o céu se inclina e se revela. Onde há fome verdadeira, Deus sempre se manifesta de forma extraordinária. Sem santidade, meu amigo, ninguém verá o Senhor. Não existe atalho, nem evangelho alternativo, nem graça barata. O preço da presença de Deus é santidade, uma vida separada do mundo, um altar limpo de toda impureza, uma mente renovada pela palavra, olhos puros que fogem da iniquidade e um coração quebrantado e contrito. O fogo do céu não desce sobre o altar contaminado, sobre o pecado tolerado, sobre a hipocrisia religiosa. Santidade não é perfeição inatingível, mas separação radical para Deus. É dizer não ao mundo, à carne e ao diabo, e dizer sim incondicionalmente ao chamado de Deus para a pureza. É limpar o altar da hipocrisia, abandonar pecados escondidos que sufocam a alma, renunciar a tudo que contamina o coração e impede o fluir do Espírito. O fogo do céu ainda procura altares puros, vidas transparentes, decisões radicais. O segredo dos heróis da fé não estava em seus talentos ou carisma, mas em sua sede insaciável de viverem separados para Deus. Quer presença? Pague o preço. Santifique-se. A presença de Deus é atraída por corações que confessam, que se rendem, que buscam perdão diariamente. Não se trata de uma perfeição inatingível, mas de um arrependimento genuíno e contínuo. O sangue de Jesus ainda limpa, restaura e traz de volta o favor do céu para quem paga o preço da sinceridade. O arrependimento diário é a faxina da alma, o banho que mantém o altar preparado e aceso para o fogo de Deus. Grandes homens de Deus não eram isentos de falhas, mas nunca se acostumaram ao pecado, nunca toleraram a iniquidade. O Espírito Santo, em sua santidade e glória, não habita em corações cheios de orgulho ou desculpas esfarrapadas, mas se manifesta poderosamente onde há humildade profunda e um desejo ardente de mudar, de ser transformado. A porta da presença está aberta, mas só entra quem se despe do ego, se humilha e clama por misericórdia e graça. Quem vive em arrependimento, vive debaixo de um céu aberto. Quem decide pagar o preço da presença de Deus, quem escolhe a santidade e o altar, será chamado de radical, de fanático, de exagerado, de louco. O mundo zomba daqueles que ousam viver de forma diferente, mas lembre-se, foi no deserto que Moisés viu a glória de Deus. Foi no quarto, em oração secreta, que Daniel mudou a história de impérios. Foi no Getsêmani, em agonia, que Jesus venceu a cruz e o pecado. A presença de Deus nunca foi para multidões acomodadas. Ela é para aqueles que suportam a solidão da busca, a rejeição do mundo por amor a Cristo. Quando a presença de Deus desce, nada permanece igual. O fogo santo de Deus consome o pecado, queima o orgulho, incinera a vaidade humana, destrói a religiosidade vazia. Só resta o que é puro, o que é eterno. Quem paga o preço da presença experimenta transformação radical, renúncia verdadeira e um poder sobrenatural para viver muito acima do padrão caído do mundo. É uma vida que glorifica a Deus em cada detalhe. A presença manifesta de Deus é uma recompensa maior do que qualquer bênção material, qualquer cargo eclesiástico ou reconhecimento humano passageiro. Quem já sentiu o céu na terra, quem já provou dessa glória, nunca mais se contenta com as distrações efêmeras ou os prazeres vazios que o mundo oferece. Vale a pena abrir mão de tudo para ter de volta a presença de Deus, e nada é caro demais para não ser entregue, não ser sacrificado por essa glória. Quando o preço é pago, quando o altar é restaurado, Deus responde. A igreja volta a ser um lugar de milagres genuínos, famílias são restauradas da ruína, jovens são despertados para o chamado de Deus, cidades inteiras sentem o impacto transformador do Evangelho.
O altar reacende com fogo consumidor, a adoração se torna viva e poderosa, a palavra ganha autoridade e poder para salvar, e o mundo percebe, atônito. Ali, naquele lugar, Deus está presente. A presença de Deus exige um altar de sacrifício contínuo. Ela exige renúncia de tempo, de conforto, do ego, dos sonhos puramente pessoais. É ali, no altar, que morre a vontade própria e nasce o propósito eterno de Deus para a sua vida. O segredo dos homens e mulheres de Deus que mudaram a história sempre foi o altar secreto, onde ninguém vê, mas o céu responde com poder e glória. Talvez você tenha buscado atalhos, tentado viver um evangelho barato, sem cruz e sem renúncia. Hoje Deus te convida com urgência e amor. Volte ao altar. Volte ao jejum que mortifica a carne. Volte ao quebrantamento que abre o céu. O preço antigo é o mesmo, imutável, mas a glória que vem com ele é incomparável. Uma explosão de poder e vida. Não espere mais, não adie sua decisão. Cada dia longe da presença de Deus é um dia desperdiçado, uma oportunidade perdida. Deus está à porta, pronto para encher, restaurar, reacender o fogo em sua vida. Basta alguém disposto a pagar o preço que os acomodados desprezaram e a se render totalmente ao seu senhorio. O tempo é agora. Uma geração inteira pode ser transformada por poucos, por um remanescente que decide buscar a presença de Deus a qualquer custo por amor a Ele. Toda a história de avivamento que deixou marcas eternas começou com pessoas que choraram, jejuaram e se sacrificaram até o céu responder com fogo e poder. Seja parte desse remanescente. Hoje, Deus te convida a sair do comum, a romper com a superficialidade que aprisiona, a reconstruir o altar em seu coração e a buscar a presença dele com todo o seu ser. O preço pode ser alto, a renúncia pode doer, mas a glória é eterna e incalculável. Decida hoje. Eu vou pagar o preço da presença de Deus em minha vida, em minha família e em minha geração.